Bom dia, meus irmãos. Nessa terça-feira santa, eu venho narrando para vocês toda essa quaresma, a minha gravação de voz, mando para vocês. Hoje eu vou gravar esse vídeo nesse tempo que essa exigência tão grande que Deus vem nos fazer essa convocação hoje. Então, tem um pensamento aqui nessa leitura de hoje. Somos luz para as pessoas na medida que nos tornamos fiéis ao amor de Deus. Tornamos-nos, porém, trevas quando negamos ou traímos esse amor. O evangelho de hoje é narrado sobre um episódio de traição. Jesus tinha escondido um segredo desde os 3 anos, sabendo que Judas era ladrão, principalmente lá aonde Maria Madalena embalsamou o corpo de Jesus com aquele perfume nordo, os cabelos enxugou, e a gente viu uma manifestação de Judas sobre um protesto dizendo por que tanto desperdício sobre Jesus. Jesus não repreendeu Judas, né, que só disse assim, deixa ela fazer. Jesus disse, lá. Nós sabemos que os estudos feitos, por isso que o tratado das pessoas, os tiranos, os carrascas, as pessoas maléficas, diabólicas que circundam toda a terra, nós sabemos que os estudos feitos, mais aperfeiçoados sobre o mapeamento do DNA humano, nós sabemos que as pessoas, todas as pessoas que estão sendo analisadas com prisão perpétua, que são os pedófilos, são os neurosociais, as pessoas que são dessa associação que se vive junto com a pessoa humana, mas nunca isso percebe. Então, nós vamos ver que essas pessoas, Judas com certeza tinha, que nasce com ímpeto, com tendência de fazer o mal. Então era preciso que essas pessoas fossem tratadas. Uma doença mesmo, uma doença. Se Jesus sabia que Judas tinha essa doença, por que Jesus não veio? Ele disse, eu não vim para chamar o justo, quem não precisa, mas os pecadores. Vamos ver nesse evangelho de hoje aqui de São João, capítulo 13, versículo 21, 33, e o 36 e o 38. Naquele tempo, estando à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou. Porque Jesus não tinha dado seu depoimento, seu testemunho sobre Judas. Jesus deixou para a última hora. Jesus ficou comovido e testemunhou. E em verdade vos digo, um de vós me entregará. Os discípulos ficaram estupefatos, ficaram atordoados, desorientados de um mestre, o Deus, que estava há 3 anos catequizando aqueles 12 homens. De repente Jesus dá uma notícia que um vai lhe trair. Todos ficaram atordoados, e eles ficaram desconcertados, desorientados. Os discípulos olhavam um para os outros, pois não sabiam do que Jesus estava falando. Não sabiam. Um deles, a quem Jesus amava, estava
encostado ao lado de Jesus. Quem era esse discípulo que a Bíblia fala? João estava sentado ao lado de Jesus. João. E sempre tem essa passagem. Lá na cruz, Jesus sempre escolhe aqueles seus líderes. João para ficar cuidando de Maria, lá na cruz ele disse. E João sempre estava bem perto assim de Jesus, porque João era muito jovem. João tinha 12 ou 13 anos. Um deles, quem Jesus amava, estava encostado perto de Jesus, que era João. Ele não sabia com que ele estava falando também, coitadinho, né? Um deles, a quem Jesus amava, estava encostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então Pedro estava sentado no outro lado e dirigiu um olhar para João, que estava perto de Jesus, fazendo um sinal: quem é a pessoa que Jesus estava falando? Quem era essa pessoa? Então o discípulo reclinou-se sobre o peito de Jesus quando Pedro pediu. Ele estando falando, então o discípulo inclinou-se sobre o peito de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quem é? Quando João perguntou para Jesus, a pedido de Pedro, Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Jesus poderia ter dito: Judas, tu não vai participar da minha Santa Ceia última, estás fora. Porque Jesus pegava o molho, fala aqui, é o vinho que estava dentro daquele cálice, que Jesus molhava o pão, celebrava, ele comia o pedaço de pão primeiro, como a missa faz sacerdote, e depois distribui para os fiéis. Quando Jesus molhou o pão, que era para Jesus comer, deu para Judas. Jesus deu um pedaço de pão, e então Satanás entrou em Judas. Por que Satanás entrou em Judas, que diz assim? Porque para Deus, quem está com Deus, Satanás não tem poder. Quando você vive no caminho do crime, que se desvia para o caminho da perdição, o demônio tem mais poder. Principalmente as pessoas que têm que ter o apoio da sociedade e do mundo quando as pessoas vivem nesses crimes. Porque hoje só existe uma confinação, só prisão. Não tem um tratamento diferenciado para as pessoas, os criminosos, psicopatas, todas as pessoas que cometem esses crimes. Então, aqui diz assim: depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens que fazer, executa depressa. Porque dessa vez Judas não vai para o Jardim das Oliveiras. Depois dessa celebração, Judas sai e vai os judeus romanos, vai lá dizer, pegar 40 moedas e vai dizer, denunciar o mestre. Mesmo depois de Jesus ter dito que o que Judas teria que fazer, já estava determinado, era ele pronto, entregar a Jesus. Nenhum dos presentes compreendeu o que Jesus dissera isso. Como Judas o guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer fazer umas compras. Judas sempre andava com uma bolsa. Lá, Judas roubava as bolsas das pessoas e tirava o pertence e jogava a bolsa fora. Judas sempre andava com aquela bolsa que ele roubava. Então, Judas chegou lá com uma bolsa. Que essa bolsa seria para colocar o dinheiro, mas o dinheiro, se era moeda, não ia colocar tanto volume. Comprar que fosse fazer compra. Aos desse algumas coisas de pertence que precisava.
depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era de noite, já era bem tarde. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Quer dizer, Jesus precisou que alguém o traísse para que Deus fosse glorificado, porque ninguém sabia onde que estava o esconderijo de Jesus. Através de Judas, o homem só foi punido pela segunda vez no paraíso e foi punido por Judas, Deus, por uma traição. E só nós recebemos a salvação por causa do pecado, senão não ia acontecer Jesus. E na última ceia, Jesus experimentou isso na pele, a traição. E ele disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E a sua glória é completa. Quer dizer, Jesus glorificando assim, estava fazendo a vontade do Pai. Filhinhos, por um pouco de tempo estou ainda convosco. Vós me procurais, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podereis. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus veio para eles. Não é por causa da morte, que não ia morrer todo mundo para ir por Jesus para o céu. Jesus disse essa frase aqui para os judeus: para onde eu vou, vós não podereis, porque eles não aceitaram a salvação de Jesus. Eles não vão para onde Jesus vai. Vão para onde? Não sei, para o inferno? Para onde eu posso ir? Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não vais poder ir agora. Veja que é diferente. Jesus disse para os judeus: para onde eu vou, vocês não podem ir. E disse para Pedro: Pedro, tu não podes ir comigo agora. Agora. Senhor, para onde vais? Não posso te seguir agora? Eu darei a minha vida por ti, Pedro. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Pedro disse: em verdade vos digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Bom, Pedro nega Jesus, porque assim, ninguém teria poder sobre mim, Jesus disse para Pilatos, a hora que Pilatos perguntou: tu não sabes que eu tenho poder sobre mim? Jesus nasceu, ao nascer, teve que fugir para o Egito, para não morrer junto com aqueles 43 crianças, que tem lá numa estrada, onde diz que é o túmulo choro, que Raquel chorava a morte dos seus meninos. E Jesus sempre foi perseguido. E ele sempre dizia: a minha hora não chegou, mas agora a hora chegou. Temos hoje uma chance oportuna para nós não ouvir o que Jesus disse aqui para os judeus: para onde eu vou, vocês não vão poder ir. E não foram mesmo. E disse para Pedro: tu não pode me seguir agora, porque eu preciso de ti. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Por causa dessa negação de Pedro, Jesus fez Pedro fazer 3 confissões. Tu me amas mesmo? Então, legado da Santa Igreja Divina que Deus confiara a um homem, Jesus feito homem, mas que era Deus, parte Deus, parte homem. Mas Deus confiou sua igreja a um homem, a humanidade decaída. Durante todo o processo da Santa Madre Igreja, sempre houve morte, martírio. A Igreja de Jesus nasce na cruz com um grito. Algo que Jesus disse, uma frase que apagou todo o pecado humano: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Que nós também seguimos essa doutrina de Jesus para rezar, para perdoar,
o perdão de Jesus Cristo foi restrito. Perdoe. Que nesse tempo possamos fazer uma confissão para nós termos a força do perdão, do amor de Deus em nossos lares e nas nossas famílias. Amém.